Meu nome é Juliano, sou formado em Física pela UFMS, eu nasci, cresci, vivi em Campo Grande, sou daqui, ah, vim de escola pública, estudei na Federal aqui, fiz Física, fui para o mestrado na USP de São Carlos, também fiz mestrado em Física em ciência básica, e agora estou cursando doutorado na Universidade de Eindhoven, no sul da Holanda. A, per- a resposta pode ser longa, mas eu diria que é porque eu sempre gostei muito de ciência em geral. Desde quando eu era criança eu gostava bastante. Mas física, para mim, tá meio que no cerne de toda a ciência, assim. Ela tenta te explicar coisas fundamentais. E quando eu era mais novo, eu gostava muito de ler sobre astrofísica, essas coisas. E o caminho foi meio que enveredando para lá. Eu diria que a maior dificuldade é sempre achar a resposta para o que você vai fazer depois. Achei muito fácil começar algo e fazer esse algo acontecer. Eu acho que, claro, demanda esforço, dedicação e tudo mais, mas em média todas as pessoas têm. Eu acho que é uma questão só de, né, se a pessoa tem possibilidade de fazer aquilo e ela tá fazendo, provavelmente ela vai fazer ok, pelo menos. Eu acho que o maior problema é qual que é o passo próximo passo, sabe? Eu acho que dificuldade sempre vai ter perrengue. Eu acho que a diferença é como você lida com elas. E em cada momento ali você vai lidar diferente com elas. Então vou dividir de novo. A primeira parte eu sempre quis ir para lá, eu sempre quis ir para fora, mas eu diria que não é muito querer ir para fora, é mais querer entender mais, querer saber um pouco mais, querer saber de coisas que eu sabia que não tinha direito onde eu estava. Então era menos de saber para onde ir, mais por que ir. Então eu queria muito ir porque eu queria aprender mais, aprender coisa diferente que podia estar lá. A oportunidade surgiu no momento meio que oportuno também. Acho que tem uma questão de sorte também. Então, eu estava preparado na hora certa, mas se não adianta estar preparado se não tiver a opção. Então, eu acho que estava na hora certa e no momento certo. Então, eu consegui ir para fora. O sonho realizado. Gostaria muito de aprender e realmente muita coisa que estou aprendendo agora. A maior diferença eu vejo daqui para o Brasil, diria no Brasil como um todo, para a Holanda. Acho que a principal diferença é aspectos físicos, meio geográficos, é muito grande. O Brasil tem muita diversidade, e com diversidade traz coisas boas, mas também traz coisas ruins. Então tem dificuldade de lidar com isso, acho que é comum. E sobre a ciência em si, eu acho que, como a Holanda é menor, é um país mais integrado, então a gente sabe o que acontece em cada lugar. Aqui tem lugares, coisas legais acontecendo, por exemplo, na USP, na Federal do Rio Grande do Norte e outras universidades muito boas aqui, mas eu sinto que por causa da distância a gente fica desconectado. Então, acho que essa é a maior diferença. Claro que tem investimento, essas coisas que a gente sempre sabe, mas eu ainda acho que tem muito a ver com como a gente interage com a gente e interage não só com a universidade aqui, e outras, mas também dentro da própria cidade, sabe? Como que a universidade é vista. Porque essa é uma diferença que eu acho fundamental, que até na USP de São Paulo, eu acho que essas universidades grandes no Brasil, elas têm menos que fora, que é essa ligação com a sociedade em si, como as empresas utilizam do conhecimento que está lá dentro. Então, eu acho que a maior diferença é como tem essa conexão entre sociedade e universidade e universidades diferentes dentro do país. Foi muito legal, eu gostava muito. Foi um período muito legal, fiquei 2 anos e pouco, mais ou menos, quase 3, porque eu fiz o primeiro ano de iniciação científica e logo em seguida eu queria fazer uma outra iniciação científica, mas eu achava que melhor entrar no PET porque era mais diversificado e podia ter mais opções assim de escolha do que eu poderia fazer. E ali naquele momento eu fazia a minha iniciação científica que eu tinha começado, mas também fazia outros projetos. Então eu gostava bastante de estar a par de diferentes coisas. E isso me ajudou muito, porque eu vejo que como a gente se coloca num ponto de interdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade ela vai estar atrelada em todo momento na carreira. Então, eu acho que é uma boa maneira de você crescer como pessoa.
Eu costumava vir para o FMS ainda para jogar, mas ali tênis com meus amigos, inclusive amigo da graduação, mas pro INF esse eu não vim mesmo, então é uma coisa, acho que mais do que vir para pro INF é tá aqui, sabe? Dando uma entrevista no PET, eu vi essa entrevista começando. Na minha época foi quando o canal começou. Tava saindo, o canal começou. Então, interessante, é legal que as coisas continuam e seguem em frente, então é muito bom. Bom, eu entrei na graduação querendo fazer astrofísica, então acho que esse era o meu ponto, meu objetivo. Eu falava, eu quero fazer astrofísica e tal. Eu gosto muito de astrofísica ainda, não perdi o gosto, mas com o tempo eu fui tentando entender quais são as dificuldades de estar nessa carreira e se não tinha coisa a mais para aprender. E em algum momento na graduação, acho que pro segundo, pro terceiro ano, quando eu me envolvi com umas iniciações científicas que eu estava querendo entender um pouco mais, foi quando me despertou bastante conhecimento sobre mecânica quântica, esses materiais super novos, que de uma certa maneira isso virou meu TCC, fui trabalhar e tentar entender o que, que é o efeito Hall quântico inteiro, e aí depois eu fui para os lances topológicos no mestrado, que foi só consequência, assim. Então eu entrei pro mestrado, entrei na graduação para fazer astrofísica, mas eu percebi que a física é muito mais ampla. E, na verdade, no final da graduação eu estava com três, quatro, cinco planos assim de possíveis caminhos. A astrofísica era uma coisa que eu gostava ainda, mas eu achava que era um pouco difícil. Um caminho que talvez não tinha muita coisa nova e muito investimento sendo feito. Bom, no mestrado eu trabalhei com física teórica na Universidade de na USP de São Carlos. Basicamente é um modelo, eu estava tentando entender como esses dead states, que são esses estados de borda de um isolante, que a gente vai chamar de isolante topológico, como eles podem ser usados, né, como eles vão interagir com uma outra camada de um outro material. Então, o meu trabalho era muito mais nessa parte teórica de descrição do material, a descrição da interface, porque muitas vezes a maneira que eles escrevem a interface é de uma maneira mais simplista, mas quando a gente está lidando com esses estados de borda, são basicamente uma condução que acontece só na borda do material, como você descreve a interface é muito importante. Então, o que eu estava estudando é tentar entender, então, como a gente pode escrever, teoricamente, para futuras aplicações, porque quando eles crescem esse material no laboratório, eles podem crescer com uma junção. Então, dois materiais juntos podem dar uma física diferente. Você pode usar esse estado condutor na borda para você fazer, por exemplo, transistor, coisas assim. Está sendo uma experiência muito diferente, na verdade, muito interdisciplinar, assim, no sentido da física em si. Eu tô aprendendo muita coisa diferente, desde a área de experimental até a área de aplicação, e conhecendo vários grupos. Então, é uma oportunidade muito única, eu diria. Bem diferente, não é bem diferente, mas no mestrado eu tive um foco mais teórico. Agora eu estou conseguindo entender muito mais a parte experimental em si. É, por causa do meu projeto em si, então a colaboração que eu tenho lá me possibilita isso. No doutorado, o que eu faço é um pouco de tudo. Eu faço um pouco de simulação, então eu simulo curvas que o pessoal vão medir experimentalmente. Então, todo o conhecimento de semicondutor, de como que os elétrons né, se comportam no material, é preciso para tentar entender. Então, eu faço alguns cálculos e aí a gente tem uns modelos teóricos e a gente compara esses modelos com experimentos. E essa é uma frente de pesquisa que eu faço, que é então uma parceria bastante entre experimental e uma outra é entender aspectos mais fundamentais do que acontece quando a gente coloca algumas impurezas em um cristal, então um semicondutor, e a gente tenta entender daí como controlar essa impureza para construir um transistor, por exemplo, ou para ser um sensor. Então, a gente poderia controlar essa impureza do ponto de vista de mecânica quântica, a gente pode controlar o spin e como a gente controla esse spin. Então, essa é a minha outra frente de pesquisa, então, na parte fundamental, entender como essas impurezas são descritas e os aspectos físicos dela. Bom, os isolados topológicos é uma classe de material que está sendo estudado muito nos últimos anos. Recentemente, eu diria que tá, a, o, o hype passou um pouco, mas continua ainda muito forte. É basicamente um tipo de isolante que ele tem
a condutividade protegida por simetrias. Então, em vez de você, por exemplo, um elétron na borda desse material, ele não vai ser espalhado, ele pode ser conduzido e é como se você tivesse um supercondutor na borda do material. A expectativa é que a gente poderia usar eles em spintrônica, que é um tipo de ciência que vai tentar utilizar esses materiais para fazer transistores, memórias, é, que vai consumir menos energia, que você vai poder utilizar eles para, bom, aplicar em várias partes da ciência. A minha pesquisa foi basicamente, então, entender da parte da vista teórica como que você descreve esses zonas topológicos com uma interface. Então, um zoom topológico bidimensional. Aí eu utilizei duas técnicas que a gente vai chamar de tidybining e a massa efetiva. Então a gente vai descrever como que esse material ele interage com a borda de um outro. Isso vai basicamente vai dar alguns resultados para a gente entender como que esses estados eles podem sobreviver ou não quando estão na junção com outro material. Porque se você for para pensar do ponto de vista prático do dia a dia, por exemplo, um USB ou qualquer coisa, às vezes você encaixa um material, ele só encosta um no outro. Isso é um tipo de junção que você faz. Então, como que esse elétron de um material vai, né, passar para um outro material? É quase a ideia semelhante. Como que acontece esse tipo de tunelamento? Eu entrei no Punch One no final do meu mestrado, estava terminando meu mestrado e pensando em aplicar para posições de doutorado, tanto no Brasil como fora, mas era a época a pandemia estava acabando, isso no começo de 2021. Eu estava indo para defender, fazendo as coisas de casa e e aí surgiu a oportunidade, surgiu a aplicação, o projeto abriu e aí um dos colegas do meu orientador comentou sobre essa vaga e aí a gente aplicou. Eu apliquei para lá, que era um edital aberto, que vários lugares, pessoas do mundo podiam aplicar. E, e aí eu fui selecionado. Teve etapas, claro, entrevista, submeter currículo, essas coisas. Mas o Codemone, o foco dele é basicamente desenvolver materiais baseados em antimônio, que é um elemento da tabela periódica, e desenvolver materiais baseados em antimônio para aplicação mesmo. Então, é uma coisa mais de trazer uma pesquisa que foi muitas vezes utilizada só dentro da academia, mas trazer isso e colocar em larga escala e levar para a indústria. Então, industrializar o processo. Porque antimônio ele é um material que, quando você combina com, por exemplo, galho, índio, ele te dá alguns semicondutores com muitos diferentes, que a gente vai chamar band gaps. Então, esses band gaps que permite que a gente tenha um controle muito grande nos eletrônicos. Tanto da parte de, você vai ter photodetectors, então, fotodetectores, até a parte de transistores. Então, a gente pode controlar e ter uma faixa maior de aplicação, assim, você pode aplicar em vários lugares. Então, o meu trabalho, ainda que seja dentro do Contimone, ele envolve também descrever alguns desses materiais e que são mais presentes no dia a dia, realmente está presente no seu notebook, está presente no seu sensor da câmera que está gravando eu. É, Alguns desses sensores estão aí dentro e eles são baseados em antimônio às vezes. Então, ou substituir algum desses materiais por antimônio. Uma parte do projeto é colocar algumas descrições teóricas, entender alguns fenômenos físicos que estão ali. Em toda a área de tecnologia, eu diria que a minha área impacta, porque é a base, assim, qualquer coisa de tecnologia, qualquer coisa de semicondutor, desde a memória até o HD, qualquer coisa que você possa pensar dentro do celular, dentro do notebook, vai passar pela área de matéria condensada. Eu diria que tenta buscar o máximo de conhecimento que você tiver agora na graduação. Tenta utilizar esse momento para aprender a base, porque qualquer coisa que você aprende agora, ela é a base do que vai vir depois. Tanto se você ficar ou não na academia, não importa muito. O que importa é que você possa entender esses conhecimentos para poder utilizar eles em outros problemas. Então, eu diria que não é muito sobre qual que é o destino, mas
mas qual que é o caminho que você segue, assim, como que você vai fazendo as coisas, como que você se importa. E com o tempo, você vai pensando em tentar coisas. E aí, nesse momento de tentar coisas, você foca nelas. Foca bastante. E para quem. Isso para quem está em física já. Agora, quem quer fazer física, eu diria que é um caminho muito interessante. É um caminho muito legal. É, é interessante pensar e entender que pode ser que esse caminho não seja o que você queira, então às vezes vale a pena tentar, às vezes não, no sentido de continuar. É, mas eu acho que se você gosta de entender ciência e tentar entender um pouco do universo, um pouco como as coisas são construídas, ou melhor, como a gente descreve as coisas, eu diria que é um caminho muito legal. É isso, muito obrigada. Muito obrigado.